que alegria estarmos aqui mais uma vez, né, reunidos virtualmente para a realização de um encontro fraterno de conhecimento, de melhoria espiritual. E é com muita alegria que eu retorno aqui, né, ao esquema das segundas-feiras de cada mês, agora virtual, e Deus queira que em breve possamos estar juntos novamente. Então, nós nos propusemos a falar sempre sobre um tema momentâneo, um tema daquilo que a gente está vivendo. Porque o Espiritismo, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, que a sua maior finalidade é nos preparar para viver a vida, né? Eu sempre digo, ser espírita dentro do ser espírita já não é muito fácil, não. Mas é mais fácil do que ser espírita fora do centro espírita. Lá tem toda uma atmosfera, tem todo um propósito que nos favorece muito. E ainda assim, às vezes, nós cometemos deslizes, equívocos, né? Mas então, testemunhar Jesus na vida cotidiana é realmente uma tarefa difícil. Testemunhar Jesus é testemunhar o Cristo, é testemunhar o Espiritismo vivo na promessa do Mestre Jesus. Então, para isso serve o Espiritismo, para nos forjar uma consciência livre, nos forjar uma consciência responsável, convencida pela razão. Então, todos os temas que o Espiritismo nos ensina, eles devem ser contemporizados com a nossa vida em sociedade. É para isso que nós conhecemos, aprendemos e estudamos o Espiritismo. E, sem dúvida nenhuma, o tema do momento continua sendo a questão aí, né, do SARS-CoV, do Covid, do coronavírus, é o nome do vírus, é o nome da cepa do momento, da enfermidade que ele acomete. E a gente todo dia abre o jornal e lê e ouve essas três siglas aí. E todas elas nos preocupam muito e às vezes nos trazem desespero, o que aí sim é um equívoco, notadamente para o espírita. O espírita não deve se escandalizar com nada, o espírita não deve se desesperar com nada, não deve ter preocupação com nada, essa é a verdade. Bom, então todo espírita vai ter esse comportamento? Eu disse que todo espírita deve. Agora, se tem é outra coisa. Porque nós vamos encontrar pessoas que espíritas são, até porque Kardec diz que aquele que se interessasse pelo espiritismo, que estudasse o espiritismo, que se identificasse com o ensino dos espíritos, seria por ele próprio, Kardec, chamado de espírita a partir dali. E nós, espíritas, portanto, né, estamos em muitos níveis de compreensão e, sobretudo, de solidificação daquilo que conhecemos em tese, em teoria. Às vezes, tem pessoas até falam assim, não, eu não vou nem falar que eu sou espírita, não, sou muito imperfeito. Essa também é uma modéstia que não é muito produtiva. Porque se eu for pensar assim, então eu vou ter que me tornar perfeito para que eu seja digno de ser espírita? Não, eu acho que é o contrário, sabe? É o espiritismo que poderá, através dos seus ensinamentos, me levar um dia a esse patamar de perfeição relativa, né? Considerando que a evolução é infinita. Então, não é o espiritismo que exigirá homens perfeitos para serem assim chamados de espíritas. Não. O que se espera é que as pessoas tenham boa vontade. Jesus esperava boa vontade dos seus discípulos. Jesus não recrutou homens perfeitos para serem o alicerce do seu apostolado. Não. Pelo contrário, ele buscou pessoas simples, pessoas comuns, inclusive pessoas que cometeram erros, como Pedro, que negou o Cristo por 3 vezes, na noite da sua prisão no Jardim das Oliveiras. 3 vezes, Jesus falou que ele iria negar e ele duvidou e ele negou antes que o galo cantasse, né, pela primeira vez. Isso provando que Jesus não esperava a perfeição dos seus discípulos, esperava boa vontade. E sim, isso é fundamental, boa vontade. O próprio Judas não compreendeu a lição do Cristo e o traiu, entre aspas, e o vendeu por moedas, 30 moedas, é muito simbólico também, mas enfim, cometeu um deslize, isso mostrando mais uma vez que, embora recrutado por Jesus, ele não era perfeito. Então, nós não temos essa pretensão, né, de que o espírita seja perfeito. Mas o espírita, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, que tem uma responsabilidade um pouco maior em tudo aquilo que ele leva o rótulo de espírita, sem dúvida nenhuma. E diante dessa pandemia, tem também o espírita que tem uma postura um pouco diferente? Eu digo que sim, por aquilo, tudo que nós espíritas conhecemos.
O que mais impressiona no Covid é a possibilidade de levar à morte do corpo físico. E isso é grave. Em termos humanitários, em termos de política, de organização social, não é grave, não. É gravíssimo. Isso merece a atenção das autoridades demais, muita atenção. Por quê? Porque a vida é um bem fundamental. O primeiro bem da vida é a vida. Para falarmos do nosso país, Brasil, a Constituição tem a vida como um bem inalienável, um bem disponível, um bem de primeira grandeza, de primeira ordem. Essa é a vida para a lei magna brasileira, que é a Constituição. É um direito fundamental, inclusive, do cidadão, de todos nós, diante do Estado. Então, é importante mais. Mas, vamos analisar se, eventualmente, essa terrível doença chamada SARS-CoV, pelo coronavírus, pelo Covid-19, especificamente essa cepa de vírus, se ela levar à morte do corpo, e já levou, lamentavelmente, mais de 70 mil brasileiros, estatisticamente, nós temos conhecimento que já foram a óbito por conta dessa enfermidade. Agora, para o espírita, que olhar o espírita lança sobre isso? O olhar da compreensão, o olhar da certeza de que tudo faz parte de um processo evolutivo. Não há mal em lugar algum do universo, porque o universo é preenchido pela existência de Deus. Deus é o começo, é o meio e é o fim. Tudo o que existe vem de Deus. Tudo o que existe é inspirado por Deus. Tudo o que existe é sustentado por Deus. É a mente de Deus que sustenta o cosmos, que nós conhecemos, e aqueles que nós não conhecemos, que são inumeravelmente maiores do que aqueles que nós conhecemos. Os universos, os multiversos, é assim que se fala hoje, os multiversos. Então, tudo é sustentado por Deus, na sua magnitude, no seu esplendor, na sua generosidade infinita. Então, aquilo que para nós parece desarranjo, parece motivo de luto, de tristeza, de dor, isso é proporcional à nossa visão, é o que nós enxergamos. A gente só vê aquilo. É como um homem apegado ao dinheiro, que só vê o dinheiro diante dele. E quando ele perde o dinheiro, como ele não tem outro valor, ele perdeu tudo. Assim também o espírito deve encarar a questão da vida física. É um tesouro? Sem dúvida nenhuma. Deve ser preservado sempre. Se for perdido, representa uma perda irreparável? Não. Representa uma transformação. Kardec, quando ele fala, no livro dos Espíritos, faz aquela classificação das perguntas, uma das leis lá que está contida no terceiro livro, terceira parte, é o das leis, das leis do trabalho, lei da adoração, enfim, tem a lei de destruição, que na verdade não é nem destruição. Se nós formos ver a resposta dos Espíritos, na verdade não é nem lei de destruição, é lei de transformação. Até porque nós já sabemos, através de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, Tudo se transforma. Então, o laboratório da natureza está transformando elementos a todo momento, a todo instante. Assim também com o corpo físico. Então, nós nos impressionamos muito com as doenças que são muito letais, porque nós tememos a morte do corpo físico. Como espíritas, temos que preservar o corpo físico até as últimas consequências. É um dom divino. Ele nos deu, ele nos retira quando lhe aprouver. Qualquer dano direto ou indireto que provocarmos do corpo representa um compromisso espiritual nosso perante as leis eternas de Deus. Mas, por outro lado, nós não devemos imaginar em perder o nosso equilíbrio diante da possibilidade de que o corpo venha a sucumbir por uma enfermidade. Por quê, meus irmãos? Porque, de uma forma ou de outra, o corpo físico vai sucumbir um dia. Ele vai perecer um dia. Ele vai dar cumprimento à gênese bíblica que diz que o pó volta ao pó. Isso é o corpo. Ele vai se desagregar. Ele vai se dissipar. E vai se reintegrar a um novo corpo dentro do laboratório da natureza, dentro dos desígnios de Deus. Então, devemos sim termos todo o cuidado necessário, prudente, com relação à contaminação desse vírus. Ele traz, se não a morte, mas traz sofrimento também, o desgaste emocional, psicológico, saber que está com a doença. Temos que preservar a nós e aos nossos familiares, lavar as mãos, higienizar
as mãos, os pés, as nossas roupas o tempo todo, enfim, tudo que nós já estamos cansados de saber, e não podemos deixar de fazer isso. Mas não devemos imaginar que esse seja o único problema da humanidade. Porque se fosse, meus irmãos, a gente devia estar assim, muito feliz, sabe por quê? Porque nós estamos muito perto de descobrir uma vacina para esse vírus. Agora, dia 20 de julho, agora já se começa a testar no Brasil uma vacina para esse vírus. Israel está com uma vacina muito avançada. A Rússia divulgou também que já está com uma vacina pronta para o combate a esse vírus. E sem contar os Estados Unidos, a própria China. Enfim, isso é questão de tempo. Nós teremos a cura para o corona. Teremos. Mas outras enfermidades virão, como outras já existiram. A peste negra quase dizimou a humanidade. Um terço da humanidade dissipada. Numa época difícil, medieval, de falta de higiene, de asepsia. E nós evoluímos na questão da higiene e esse tipo de enfermidade desapareceu. A gripe espanhola, no início do século XX, também matou milhões de pessoas pelo mundo todo. O mundo não deixou de existir. E o dia que a cura veio para essas doenças, meus irmãos, infelizmente a humanidade ainda continuou com outras doenças graves também. Endêmicas também, pandêmicas também. Pandemia, todo mundo está contaminado com o coronavírus. Muitas vidas físicas foram levadas. Muitas ainda vão ser, até que tudo se estabilize. E o mundo vai continuar existindo. Mas quando a vacina chegar e desaparecer a doença, nós teremos resolvido os problemas da humanidade? Longe disso, né? Outras tantas doenças, inclusive, estão se agravando, porque as pessoas temem ir ao médico para se tratar. Um alarme exagerado, a princípio. A própria comunidade médica denuncia isso hoje. Pessoas estão sendo encontradas mortas dentro de casa, pessoas que moram sozinhas, porque elas continuaram tendo outras doenças, continuaram sofrendo no coração, com pressão alta, com problemas que poderiam levar à morte súbita, como tem levado, descompensação de diabetes e outros tantos problemas. E não se trataram porque o problema único é o Covid. Isso nos mostra como nós ainda temos uma visão estreita, tanto da vida material e principalmente da vida espiritual. Então o espírito enxerga tudo com naturalidade, aceita resignadamente, se puder, luta para que a cura venha, mas sabendo que ele tem outras frentes de batalhas. Ele tem outros pontos a enfrentar, que não apenas o coronavírus. Porque se fosse o único problema, como eu disse, poderíamos estar desde agora comemorando, e muito. E vamos comemorar quando vier a vacina. Mas comemorar mais ainda, porque poderíamos pensar, pronto, os problemas desapareceram. O espírita sabe que a evolução, que a transformação do mundo passa pela transformação do homem. O vírus microscópico, dentro dos desígnios de Deus, nos ensina uma lição da simplicidade, da humildade, de nos mostrar que nós, a despeito do que pensamos, não estamos no comando de tudo. Nós não temos o controle de tudo. Aliás, não temos o controle de quase nada. Não somos mais importantes, nem menos importantes. Somos pessoas iguais, que vivem num mundo adverso, difícil, mas que é necessário para o nosso progresso. Mas aí nós vemos que se sob o corona, ou se antes do corona, nós tínhamos problemas. E para o espírito, qual é o maior problema? O da alma. O que os espíritos ensinaram para nós, através do espiritismo, qual é a maior chaga da humanidade? A maior chaga. Nós podemos dizer o câncer grave, uma doença que traz tanta dor, tanto sofrimento, tantas perdas nós temos no plano físico. A AIDS, que no final dos anos 80, anos 90, também dizimou muita vida física, grave, é trágico, terrível. Outras tantas doenças, tantas enfermidades, a lepra, a hanseníase ao tempo do Cristo, que era incurável, que jogava a pessoa numa situação de miséria social, porque virava um degradado, um excluído. Veio o controle, veio a cura, os problemas outros continuaram existindo. Então, o maior mal da humanidade, segundo os Espíritos, é o orgulho. Então, parece que é esse orgulho que deve ser combatido constantemente, porque ele é o pai de todos os outros problemas que nós temos, que vivemos na Terra, nessa pandemia
de ausência de valores espirituais, morais, éticos. Nós precisamos também nos preocupar com isso. Como eu disse, daqui a alguns meses, daqui a um ano, vamos pensar, teremos o controle do corona. E será que depois disso, como vai ficar a questão do orgulho, que segundo os Espíritos é a maior chaga da humanidade? Como vai ficar a situação da violência? O corona, muita gente encara assim de forma muito... Quando vem assim, qualquer tipo de movimento diferente para a humanidade, aí surgem os metafísicos, o pessoal esotérico e tal, a gente respeita muito e tal, mas o espírita, ele tem uma visão um pouco mais focada dessas questões. As coisas não vão mudar assim da noite para o dia. Seria bom, mas não é assim que vai acontecer. A evolução, ela se faz a cada dia, a cada momento, a cada instante. Como se o corona viesse e purificasse o planeta. Quem vai purificar o planeta é o próprio homem através dos seus erros, das suas experiências e da sua transformação. Com ou sem o corona. Com ou sem essa doença. Mas com uma certeza, pela enfermidade da alma, o corpo manifesta enfermidades também. Mas nós teremos outros problemas. A vaidade, o orgulho, a violência continuam e não vão ser destruídas pelo vírus. Isso é um trabalho nosso. Pela transformação moral nossa. Pelo esforço que teremos em domar os nossos instintos negativos. O corona é um aprendizado, é um ensinamento, é uma tragédia humana, biológica, social humana. Mas tantos vulcões já entraram em erupção e mataram milhares. Quantos tsunamis que mataram milhares e só matou milhões ao longo da história? Terremotos, que também mataram muito. O ebola na África. O próprio HIV na África. O pessoal sofreu muito, muitas mortes na África. E nós também não ficamos muito impressionados com esses cataclismas, com essas situações de saúde pública, com essas grandes pandemias. Nós, brasileiros, né? Porque não chegava até nós. A gente via como estatística. Aqui não tem vulcão, aqui não tem furacão. Teve um ciclone no sul do país, há uns 10 dias atrás, só ficou até muito assustado, mas longe, né, daquilo que às vezes acomete alguns outros países de irmãos nossos, e lamentavelmente, muitas vezes, muito mais desfavorecidos do que nós. Isso também faz parte de um processo, cargo, a gente sabe, não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Então, assim, o Brasil é muito privilegiado em relação a isso. Nem a doença grave, assim, fora a gripe espanhola, que no século passado foi grave, muita gente morreu também. Então a gente meio que assustou, porque isso bateu na nossa porta. E aí, de repente, o rico, o pobre, o branco, o negro, o do jovem, o idoso, todos se viram vulneráveis. Mas, como eu disse, a cura virá. E a impressão maior que nós temos que ter, meus irmãos, é a impressão de que nós temos muita coisa para mudar dentro de nós. Talvez essa quarentena nos tenha ensinado isso também, ou deva ter nos ensinado isso. Do valor da convivência, do abraço, do aperto de mão. Coisa simples, né? Um aperto de mão. Que nós estamos privados momentaneamente dele. Se não para todas as pessoas, mas para a grande maioria delas. Aquelas que a gente vê na rua, quer fazer uma saudação amorosa, não pode. Bom, vamos poder. E quando pudermos, desejaremos com a mesma intensidade. Porque no momento da dor nós fazemos muitas promessas de mudança, de transformação. Quando a dor passa, logo a gente se esquece. Então, talvez por isso é que de vez em quando também, ou de vez em sempre, essa terra de instabilidades, que é o mundo que vivemos, adequado ao nosso quadro evolutivo, nos traz algumas convulsões, alguns problemas. Talvez para ser a mestra dor, nos ensinando a viver. E se nós não aprendemos com a experiência, se nós não aprendemos com a lição da dor, como numa escola, quando a gente não aprende a lição, a gente repete de ano. Então a dor, as comoções, essas instabilidades planetárias, existem porque nós somos instáveis também. Se viesse uma onda de coronavírus e educasse a humanidade de uma vez só, seria ótimo. Mas não vai acontecer isso. Uma nova era não começa num estalar de dedos. Na verdade, ela começa a cada momento, a cada estalar de dedos, mas não termina quando o dedo para
de ressoar o seu estalo, porque seria uma transformação irracional, contrária à lei do progresso. O progresso é gradativo, o progresso é lento, o progresso se faz a cada experiência vivida, a cada erro cometido, na reflexão de que aquele erro não deve se repetir mais, porque trouxe uma experiência dolorosa. Então, vamos entender isso, sobre esse prisma. A nossa jornada não vai se encerrar com a cura do coronavírus. A ideia nessa reflexão da noite de hoje é exatamente essa. Nós temos muito o que fazer. Nós temos exemplo aí. A justiça soltou muitos presos para não se contaminarem com o coronavírus. Não vou aqui discutir a validade disso, está certo, está errado. Foi feito. Mas teve um caso, sempre vai ter um caso emblemático, de um preso lá no sul do país, salvo engano, saiu para preservar a sua vida. E o que ele fez? Estuprou e matou uma jovem. E aí? O que significa? O corona mudou a humanidade? O corona tem o poder de mudar a humanidade? O que muda a humanidade é a mudança de cada um, refletindo no todo. E para mudar cada um, é iniciativa de quem? De cada um. Então, os fatores externos nos sensibilizam. São como que algumas pedradas que a gente leva para despertar. Mas só a pedrada, só a dor, se ela não provocar uma mudança interior, ela não produz efeito. Ela pode frear, pode cessar a atividade. Mas nós somos o que somos quando estamos bem. Quando estamos equilibrados, saudáveis, lúcidos. Aí nós nos revelamos. Há um dito popular que diz que se você quer conhecer uma pessoa, tem que dar poder e dinheiro para ela. Os dois, então, aí turbina, né? Porque aí ela fica altiva. Ela pensa que ela não precisa de mais nada. Pensa, né? Não precisa de ninguém. Quando, na verdade, nós precisamos uns dos outros o tempo todo, dependendo de qualquer coisa. Às vezes a penúria nos dá essa falsa modéstia. Então a enfermidade é mais ou menos isso, é uma chacoalhada. O vírus é para isso. Mas e quando tudo passar? Não faremos simbolicamente, não vou citar nome, porque não vem o caso, esse preso que teve a chance de sair e mata e estupra uma jovem. Quer dizer, o vírus para ele não representou absolutamente nada. Porque não fez com que ele nem tivesse empatia pela vida do outro. Então o vírus não é um libertador. O vírus é uma realidade momentânea. O vírus faz parte do mundo que vivemos. Um mundo físico, um mundo de poucas definições, e tudo é instável demais, porque quanto mais densa é a matéria, mais instável ela é, mais sujeita a perdas ela está, quer dizer, a deturpações, a apodrecimento, a degeneração. Isso faz parte do orbe físico que vivemos. Então nós vamos ter esse tipo de coisa muito ainda. Mas lá dentro da essência, que é o espírito, está o eu, o indivíduo. E é para esse indivíduo que o espiritismo volta a sua palavra. A palavra de conforto, primeiramente, porque precisamos desse conforto. É buscando em Deus que encontramos esse conforto. Sobretudo nesses dias de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta incerteza, porque somos ainda tíbios, fracos de fé. Então nós encontramos no Espiritismo esse reconforto para a nossa alma. E depois que estamos reconfortados, e depois que nós estamos mais fortalecidos na nossa alma, o Espiritismo vem e nos entrega o conhecimento que liberta. O conhecereis a verdade, ela vos libertará, tem uma ressonância muito grande no Espiritismo. E conhecendo essa verdade, nós enxergamos as doenças do corpo com a atenção que elas merecem, mas sem elevá-las a um patamar que elas também não precisam ser elevadas, porque elas são transitórias. Vai nos ensinar como sermos melhores, pessoas mais dóceis, pessoas mais afáveis. Tem uma lição do Evangelho que fala sobre a afabilidade e a doçura. São pessoas mais dóceis, mais afáveis, mais carinhosas, mais afetuosas, numa sociedade menos virulenta, menos agressiva, uma sociedade onde as pessoas brigam no trânsito, onde as pessoas brigam na fila do supermercado, onde as pessoas se agridem.
O Espiritismo está aí para regenerar o ser humano, regenerar o mundo a partir da regeneração do ser humano. E volto a dizer, o vírus tem o seu papel, mas só ele não vai melhorar a humanidade. Ele poderia ser letal e dizimar os 7 bilhões e meios do orbe terrestre. Não vai acontecer isso, mas está muito longe disso. Um exemplo apenas. Mas aí, se todo mundo desencarnasse, se isso fosse possível, né, fazer esse expurgo planetário total de uma vez só, não ficar ninguém encarnado, e reencarnar as pessoas de novo, elas apenas teriam vivido uma experiência, perdido seus corpos, reencarnariam a partir do ponto em que deixaram o corpo físico, e sem nenhum progresso. Porque o corpo não foi, aliás, o vírus matou apenas o corpo. Ele só influenciou e transformou o corpo. O vírus que pode transformar a alma não é nem um vírus, porque um vírus tem um aspecto negativo, mas seria assim, o amor. Se o amor pudesse chamar de um vírus, o vírus do amor. Uma pandemia de amor. Uma pandemia de respeito, das pessoas se respeitarem. De aprenderem a olhar para o Cristo, não como um líder religioso, mas como um emissário de paz. Todo mundo sabe o que é paz. Todo mundo sabe o que é amor. Religião, às vezes, nem todo mundo conhece o que a outra religião ensina, prega. Cristo não veio para isso. O Cristo não mandou o corona para dizimar a humanidade. Ele permite que as coisas aconteçam como reflexo da ação do homem. E o corona é um desses reflexos. Não é o primeiro, nem será o último. Mas o Cristo quer o nosso bem. O Cristo planetário quer o nosso progresso. Quer que nós sejamos pessoas melhores a cada dia. E o Espiritismo, como sendo cristianismo redivivo, quer e nos dá ferramentas para isso. Então, meus irmãos, espíritas ou não, que me ouvem agora, sejamos convictos de uma coisa: o Cristo está sempre conosco. O Cristo nos ampara sempre. O Cristo será sempre um farol diante dos nossos olhos. Será sempre um porto seguro. Será sempre aquele que nós poderemos clamar por ele e encontrar resposta. Quando orardes, entrai para o vosso quarto, fechai a porta, a janela, falai em silêncio ao Pai, ele ouvirá a tua prece. Nós cremos nisso, Senhor. Nós te pedimos que esteja conosco nesses momentos difíceis e temos a certeza de que chegaremos a bom termo, porque no leme está o comando seguro e amoroso do nosso amado Mestre Jesus. Que ele nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Obrigado pela oportunidade e até o próximo mês.